CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 28, coletânea de preces, o item 1. A dona Conceição irá ler o Evangelho, fazer a prece. Boa noite. Prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que, um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, estamos aqui, Senhor, para estudar o Teu Evangelho e pedimos a Tua proteção, a Tua ajuda. Ampara-nos nesse estudo, envolve o Nilton, ajude ele, que o altivo possa ajudá-lo, o irmão Luiz também, que os guias da nossa casa possam estar aqui conosco, nos amparando e nos sustentando. Abençoa o nosso estudo, que ele seja proveitoso para todos nós, e que seja em nome de Deus, em Teu nome, Jesus, em nome do altivo, do irmão Luiz, dos guias da nossa casa, em nome do amor, que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós vamos, antes de começarmos os estudos, vamos falar um pouco do dia 31 de março, para nós espíritas, um dia importantíssimo. Dia 31 de março foi o dia em que Kardec desencarnou. São 151 anos, né? 31 de março de 1869. 151 que dá? Desencarne? Quanto que é 2022 menos 1859? 2 menos 9, 11 menos 9. Quantos anos? Faz a conta aí. Bora, Luana, rápido, de cabeça. Então hoje o desencarne, comemoramos aí 151, eu acho, tem que ver aí direitinho, desencarne de Kardec. Isso todos nós espíritas sabemos, mas às vezes a gente deixa passar. Mas tem uma outra comemoração muito importante, que foi no dia 31 de março de 1848, que as portas para o mundo invisível se abriram, em Hydesville, nos Estados Unidos. As irmãs Fox, Kate Catarina, Kate Fox, Leia
e Carolina, né? Carolina Fox, as 3 irmãs. No dia 31 de março, se estabeleceu uma comunicação entre o espírito que estava ali, junto delas, e cujo corpo estava enterrado no sótão, naquele embaixo, num quarto, escavaram e encontraram, e através das pancadas, o fenômeno disse que era um espírito. Ela começou batendo palma, as pancadas repetiam as palmas, porque até então se ouvia as pancadas todos os dias, à meia-noite começavam. Até que um dia elas se reuniram e bateu palma. O número de palmas que ela bateu, o espírito... 153 anos. 153 anos, né? O espírito respondia. Ela pediu para o espírito contar até 10, mas até então não era espírito, ela não sabia. O pé rachado era um nome que dava lá para o demônio. Para o demônio. O pé rachado, dá para o senhor contar até 10? O pé rachado. Opa! Como é que eu está me respondendo? Isso foi no dia 31 de março. Ela perguntou, o senhor é um homem? Silêncio. Você é um espírito? Ele disse que era um espírito. Eu posso chamar os meus vizinhos, depois de várias comunicações, várias perguntas, várias coisas que o espírito disse para ela, eles começaram a estabelecer um código ali, e ela perguntou, eu posso chamar meus vizinhos para isso? Para ouvir? Ele. Era sim para uma pancada, não 2 pancadas. E por aí foram fazendo os testes, os vizinhos vieram, viram. Quer dizer, no dia 31 de março de 1848, se abrem as portas do mundo espiritual para o mundo material. Por isso nós lemos aqui o prefácio do Evangelho. Entendeu, Conceição? Por isso. Então hoje temos a comemoração do desencarne de Allan Kardec, Hippolyte Léon Denisard Rivaio e as manifestações com as irmãs Fox lá nos Estados Unidos. Tudo bem até aí? Uma data importantíssima para todos nós. Capítulo 28, Coletânea de Preces, Preâmbulo. Vai lá, de Conceição. Preâmbulo. Os Espíritos sempre disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo. Orai cada um segundo vossas convicções e de um modo que mais vos sensibilizar. Um bom pensamento vale mais que numerosas palavras com as quais o coração nada tem. Os Espíritos não indicaram nenhuma fórmula absoluta de preces. Quando nos dão alguma é para fixar as ideias e, principalmente, para chamar atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Tem também como objetivo ajudar as pessoas que sentem dificuldade em emitir suas ideias, visto que há pessoas que não acreditam ter orado realmente, se os seus pensamentos não forem formulados por intermédio da palavra. Então, não tem uma fórmula. A gente vai ver o Pai Nosso ali, daqui a pouco, cada palavra, na oração dominical. Mas Jesus não diz que tem que ser assim. Ele fala assim, vocês querem conversar com Deus? Ele, de uma forma concisa, diz o que a gente poderia falar com Deus durante a prece. Tá? Mas não tem uma fórmula, é o que está no coração. Ah, não, deixa ele aí dentro, pode deixar. A prece tem que passar pela porta
do coração, da alma. E cada um faz a sua prece do jeito que melhor se sentir. Continua. A coletânea de preces contida neste capítulo é uma escolha feita entre aquelas que foram ditadas pelos Espíritos em diferentes circunstâncias. Eles ditaram outras preces, em termos diversos, apropriadas a certas ideias ou para casos especiais, mas como pouco importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. A finalidade da prece é elevar nossa alma a Deus. A diversidade das fórmulas não deve estabelecer nenhuma diferença entre aqueles que creem nele e, ainda menos, entre os adeptos do Espiritismo, porque Deus as aceita todas quando são sinceras. Por que só o espírita que vai ouvir, Deus vai ouvir as preces? Não, seja lá de quem for, desde que ela seja sincera. Não se deve, portanto, considerar esta coletânea como fórmulas absolutas, mas sim uma variedade entre as instruções que os Espíritos dão. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento para suas recomendações sobre os deveres para com Deus e para com o próximo, onde são lembrados todos os princípios da doutrina. O Espiritismo reconhece as preces de todos os cultos como boas, quando são ditas pelo coração e não somente pelos lábios. Não impõe nenhuma prece e também nenhuma condena. Como o Espiritismo nos ensina, Deus é imensamente magnânimo para repelir a voz que implora ou que canta seus louvores, somente porque ela o fez de uma forma e não de outra. Todo aquele que condenasse as preces que não fazem parte da sua coleção, provaria que desconhece a grandeza de Deus. Crer que Deus se restrinja a uma fórmula é atribuir-lhe a pequenez e as paixões da humanidade. Uma qualidade essencial da prece, segundo Paulo, capítulo 27, item 16, é ser compreensível, para que possa falar ao nosso espírito. Para isso, no entanto, não é suficiente que ela seja dita em uma língua que se possa compreender, porquanto existem preces que, embora em língua comum, não dizem mais ao pensamento do que as de uma língua estrangeira e que, por isso mesmo, não chegam ao coração. As raras ideias que encerram, muitas vezes, são abafadas pela quantidade de palavras e misticismo da linguagem. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e precisa, sem frases inúteis ou adjetivação supérflua, que são apenas enfeites sem valor. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, deve, enfim, fazer refletir. Só com essas condições, a prece pode atingir seu objetivo. De uma outra forma, ela não passará de um ruído. Também observamos com o que há de distração e inconstância, elas são pronunciadas na maioria das vezes. Vemos que os lábios se movem, porém, pela expressão fisionômica, pelo som da voz, percebe-se que se trata de um ato maquinal, puramente exterior, a qual a alma fica indiferente. As preces que constam nesta coletânea estão divididas em 5 categorias, a saber, preces gerais, prece por si mesmo, prece pelos outros, prece pelos que não estão mais na terra, prece pelos doentes e pelos obsediados.
com a finalidade de chamar mais particularmente a atenção sobre o objetivo de cada prece e de tornar mais compreensível o seu alcance, todas elas são precedidas de instrução preliminar, uma espécie de exposição de motivos, intitulada Prefácio. Tá bom. Então, o que o Kardec está dizendo? Nós já estudamos sobre a prece no capítulo anterior, no capítulo 27, que tem como tema o pedi e obtereis. Nós falamos muito sobre a prece, várias mensagens, e a gente aprendeu que a prece tem que passar pelo coração e é uma conversa que a gente tem com Deus, com Jesus ou com os Espíritos. Ela pode ser dirigida ao nosso anjo da guarda, ela pode ser dirigida a Jesus, aos bons Espíritos e a Deus. Agora, como que a gente faz essa prece? Não pode ser um ato maquinal, né? Para cumprir com o seu dever, fizesse por fazer. Não pode. Ela tem que ser sentida. O Kardec vai colocar aqui algumas preces, né? Não é uma fórmula. Vocês já viram passar corrente aí? Se você fizer essa prece, passar para 10 pessoas, você vai ter isso. Já não viu? Isso é bobagem, pô. Isso é bobagem. Não tem prece poderosa. Não tem religião poderosa. O que é poderoso é Deus. Deus pode tudo. Então, em qualquer religião, fora de qualquer religião, acima de toda e qualquer religião, você pode orar a Deus e Ele te ouvir, dependendo de como você faz a sua prece. Não pode ser um ato maquinal. É isso que ele está dizendo aqui. Alguma pergunta? Não? Então vamos lá. Preces gerais, oração dominical. Qual é a oração dominical? É o Pai Nosso. É o Pai Nosso. Aí ele vai dizer aqui sobre o Pai Nosso e cada frase, ele vai explicar cada frase. Vamos lá. Prefácio. Os Espíritos recomendaram que colocássemos a oração dominical para iniciar esta coletânea, não só como prece, mas como símbolo. De todas as preces, essa é a que eles situam em primeiro lugar, seja porque veio do próprio Jesus. Mateus capítulo 6, item 9 a 13. Seja porque ela pode substituir todas as outras, segundo a intenção que lhe for atribuída. É o mais perfeito modelo de concisão, verdadeira obra-prima, de sublimidade na sua simplicidade. De fato, sob a forma mais restrita, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Ela encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la em intenção de alguém é pedir para esse alguém o que pediria para si mesmo. Entretanto, por causa de sua concisão, o profundo sentido que se encerra nas poucas palavras que a compõem escapa à maioria das pessoas, eis porque geralmente a pronunciam sem analisar o sentido de cada uma de suas partes. A prece é dita como uma fórmula, cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Esse número quase sempre é cabalístico, 3, 7 ou 9, tirado da antiga crença supersticiosa na virtude dos números e em uso nas operações de magia. Para suprir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento, a cada uma das suas proposições foi colocado, de acordo com o conselho e a assistência dos bons espíritos, um comentário
que lhe desenvolve o sentido e mostra suas aplicações, de acordo com as circunstâncias e o tempo disponível. Pode-se, portanto, dizer essa oração de forma simples ou desenvolvida. Então vamos lá. Deixa ela lá com a Dilane, ele quer ir para lá. Pronto, eu sei que é uma leitura longa, mas ele está falando aqui do Pai Nosso, que é uma prece, a concisão de ideias que Jesus nos trouxe. É uma oração belíssima e profunda. Só que as pessoas, não por ser muito concisa, as pessoas muitas vezes até banalizam e faz a oração do Pai Nosso da boca para fora. Ou manda-se rezar, reze 7 Pai Nossos, 7 ou 13, um número cabalístico. Ela está dizendo 7, 13, 7 vezes na semana, não é? Ou você faz quando eu ia confessar, quando eu era garoto, eu ia à igreja, o padre mandava rezar o Pai Nosso, dependendo do pecado, né? 3 Pai Nossos, 5 Pai Nossos, ou 10 Pai Nossos. Quando era criança era sempre menos, né? Vai rezar 3 Pai Nossos, 3 Ave Maria, um credo. O credo já era mais pesado, né? Então como é que você fazia a prece? Chegava em casa, Pai Nosso está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Não é assim? É assim que você reza o Pai Nosso? Eu fiz aqui a oração do Pai Nosso, até fechei os olhos, porque eu não presto atenção nas palavras. No outro dia aqui a gente falou cada frase do Pai Nosso. Então tem um significado. Tem um significado. Não é mais o Deus dos hebreus. Que Jesus veio no seio do povo hebreu, que tinha um Deus vingativo, um Deus cioso. Então não era mais esse Deus da guerra, e sim um Deus de amor, um Deus Pai, um Deus que perdoa, um Deus que compreende, um Deus que ama. E o Kardec coloca aqui. Então por isso que ele coloca Deus, Pai Nosso que estás no céu. Quando você quiser orar, ora dessa forma. Aí Kardec vai escrever aqui, ó, o que significa isso aí, ó. Santificado seja o teu nome. Ó, cremos em vós, Senhor, porque tudo revela o vosso poder e a vossa bondade. Então, o Kardec está analisando isso aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, o seu nome é santo, o seu nome é bom, o Senhor é Pai, o Senhor é amor. A harmonia do universo nos dá testemunho de uma sabedoria, de uma prudência, de uma previdência que ultrapassam todas as faculdades humanas. Ele é o Pai do universo. O céu é o universo inteiro. Então, esse Deus que traz harmonia para o universo. O universo é harmônico. Olha a ideia do Pai Nosso. O nome de um ser soberanamente grande e sábio está inscrito em todas as obras da criação. Então, ele é soberanamente bom, justo, sábio. Olha, quando a gente vê a natureza, a harmonia na natureza, as leis que regem a vida, tudo está intrínseco nessa palavra. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, um nome santo. Desde o raminho de uma erva e o mais pequenino inseto, até os astros que se movem no espaço, tudo. É o Criador de tudo. Ele não está em tudo, ele é o Criador de tudo, senão seria uma ideia panteísta. Por todas as partes vemos a prova de uma solicitude paternal. É ou não é? Ó, estava o cachorrinho aqui, falou com cada um, né? Um bichinho bem carinhoso, bem educadinho, mais educado que a dona, né? Bem carinhoso, fala com todo mundo.
Então a gente vê aí a criação de Deus. Ele é o criador da vida. Ele é o criador da vida. Eis porque é cego aquele que não vos reconhece nas vossas obras, orgulhoso que não vos glorifica, ingrato o que não te rende ação de graças. Porque ele é o criador de tudo, o criador do universo. E tudo tem a sua razão de ser. Tudo. Tudo tem a sua razão de ser. Tudo leva à harmonia, ao equilíbrio. Aquele que não reconhece Deus como Pai, aquele que não reconhece Deus como o Criador de tudo que existe no universo, ele é um ingrato, ele é um egoísta. Estava conversando com uma mãe aqui, uma senhora e o marido, e estava falando do genro, né, o genro. Ah, Deus não existe não. O genro não quer saber de Deus. Ele acha que Deus não existe. Senão não aconteceria. Como é que acontece guerra? Por que deixa acontecer guerra, conflito? Por que tem miséria? Por que tem pobreza? Então, eu falei para eles assim, a gente estava conversando informalmente, batendo um papo, aí falou da família, falou do genro, o genro é gente boa, mas se chegar para falar de doutrina espírita, de Deus, ele se esquiva, não quer saber. Então, a conclusão que a gente chegou lá, não precisa de Deus. Está tudo certo da vida dele. Ele acha que não precisa de Deus. Tem a vida dele direitinho, tem a família dele, tem os bens materiais, tem bastante bem material. Então, ele vai dizer assim, preciso de Deus? Para que eu preciso de Deus? Mas Jesus falou sobre isso. Eu vim para os humildes e não para os orgulhosos. Eu vim para confundir os orgulhosos. Eu vim para os simples. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados os humildes. Os pobres de espírito são os humildes, porque os humildes ouviam Deus. Eram os fariseus que estavam ouvindo Jesus? Era os reis, os soberanos que ouviam Jesus? Não, era o povo simples, humilde. Esses, os ricos, não precisam de Deus, eles acham que não precisam. Se a dor bater e apertar muito, eles vão acabar se rendendo. Muitas vezes é necessário a dor para a gente sentir e compreender Deus. Então, um homem que não reconhece Deus, ele é um ingrato. É um ingrato. Ingrato. Porque ele provê tudo que existe no universo. Ele provê a vida, o pão, o ar que respiramos, a água que bebemos, o alimento que comemos. É Deus, é o Criador. Esse que não reconhece um Criador é um ingrato, no mínimo é um ingrato. Entenderam isso? Na Gênesis, o Kardec fala muito bem, né, sobre Deus. Quando ele diz que a gente vai reconhecer um Criador pela sua obra. Pelo efeito, a gente chega à causa. Lembra disso, Luana? Ao efeito, a gente chega a uma causa. Então, ele começa devagarinho, com raciocínio simples. Eu até coloquei aqui, se tem um vazamento d'água, é o efeito, a causa é um cano furado. Eu vou à causa, pode ser um cano, deve ser um cano furado. Então, o que não é obra do homem, é obra de Deus. E se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então a gente chega a Deus. Quando a gente estuda a doutrina espírita, a gente entende que os Espíritos falam sobre a trindade universal. Existem 3 forças no universo inteiro, somente essas 3. Deus, o Criador de tudo, o Espírito, que é o ser inteligente da criação, e a matéria. Somente isso. Entenderam? Então Jesus está se referindo a esse Pai, a esse Deus, a esse Criador.
Você quer ver uma coisa? A gente colocou aqui na aula passada sobre a Gênese. O homem, por mais que ele se desenvolva na ciência, ele não consegue criar a matéria-prima. Você tem um aço, mas tem a matéria-prima, que é o ferro, que são outros, o alumínio, né? Outros materiais que vão compor o aço. Ele faz o aço, mas ele não faz o alumínio. A gente brincou, que homem pode criar o grão de areia? Um grão de areia. Nenhum. Ele faz o vidro. Mas a areia, a matéria-prima. Então a gente vê movimentos inteligentes no espaço, harmônico. Isso tudo vem de Deus. E a gente precisava meditar sobre Deus. Meditar sobre Deus. Pensar em Deus. No Criador, no Pai. O homem que faz isso é um ingrato. Por isso Jesus começou a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Tudo bem? Alguma colocação? 2. Vai, Conceição. Que o vosso reino venha. Vamos devagarinho. Eu vou ter que ler que eu vou devagarzinho. Tá? Senhor. Que o vosso reino venha. Vamos entender esse reino. Senhor, destes leis cheias de sabedoria aos homens. Leis que lhes dariam a felicidade, se eles as obedecessem. Então vamos ver lá. Olha o raciocínio de Allan Kardec. Venha o seu reino. Muitas vezes a gente quer que o nosso reino se sobreponha. O nosso reino, mas é o reino dele. O reino dele, o que um rei tem? O rei tem poder, não é? Um rei tem não tem poder? E o reino dele tem várias situações que atende os seus súditos. Tem alimentação, tem água, tem lugar para ele dormir, tem as condições para que os seus súditos possam viver. Todas as condições. Deus, o reino de Deus, ele nos dá condições. Ele nos dá as suas leis para a gente poder viver bem, viver em harmonia, em felicidade. Com essas leis fariam reinar entre eles a paz e a justiça, se ajudariam mutuamente, em vez de se prejudicarem como fazem. Vocês vejam aí, o reino de Deus, a terra é o reino de Deus, ele não deu o planeta Terra para morar, com todos os recursos que a gente precisa para sobreviver, todos. Mas como o homem não entende isso, ele quer o que é do outro, ganância. Aí você vê uma guerra, Ucrânia, Rússia, interesses econômicos, interesses, muitos interesses. Por quê que não convive fraternalmente? Não, é a ambição, é a animalidade do homem. Mata o outro para tirar o que o outro tem. Se mata o outro para tirar a carteira do outro com dinheiro, não é? Se mata o outro para roubar o automóvel, porque ele tem e eu não tenho, eu quero para mim, eu mato. Quer dizer, Deus nos deu tudo, mas eu não consigo conviver com o que eu tenho, com o reino dele. O reino dele é o planeta Terra. Tem tudo para todo mundo, tem lugar para todo mundo morar, tem lugar para todo mundo dormir, tem comida para todo mundo, tem trabalho para todo mundo, tem escola para todo mundo, tem tudo. Mas o homem, com seus interesses, não compreende o reino de Deus, não compreende que a terra é um dos seus reinos. Na verdade, a gente tem o universo inteiro
E tudo para a gente ser feliz. Mas tem os interesses mesquinhos, as paixões, a gente escraviza o outro, explora o outro. Por isso que a gente não é feliz. Então, o reino é a terra. O forte sustentaria o fraco em vez de esmagá-lo. Evitariam os males que se originam dos abusos e dos excessos de todos os gêneros. As misérias terrenas, em sua totalidade, provêm da violação das vossas leis, porque não há uma só infração que não tenha suas consequências fatais. Então, toda miséria, toda dor é consequência da violação da lei de Deus. A gente aprendeu no Livro dos Espíritos. Fazer o bem é cumprir com a lei de Deus. Cumprir com a lei de Deus. Qual é a grande lei de Deus? Resume-se em quê? Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Fazer o outro que gostaríamos que fizesse para nós. Está cansativo essa aula? Não? Você está dormindo? Não? Está prestando atenção? Então senão vai para a água, hein? Vamos prestar atenção. Destes ao animal o instinto que lhe marca o limite do necessário, e ele com isso se conforma maquinalmente. Mas ao homem, além desse instinto, destes a inteligência e a razão. Destes também a liberdade de obedecer ou de não respeitar aquelas das vossas leis, que pessoalmente lhe dizem respeito, isto é, de escolher entre o bem e o mal, para que ele tenha o mérito e a responsabilidade das suas ações. Ninguém pode dizer que se desconhece vossas leis, porquanto em vossa paternal providência desejaste que elas fossem gravadas na consciência de cada um, sem distinção de cultos nem de nações. Aqueles que as desrespeitam é porque vos desprezam. Então, quando Deus cria, tem a sua criação, o homem é o ser, a gente sabe que Deus, espírito e matéria. O espírito é o ser inteligente da criação. Mas o homem, a inteligência está mais desenvolvida, mais elaborada. Ele pergunta ali, o que é o espírito? Lá no início, pergunta 16, 17. O espírito é o ser inteligente da criação. Na pergunta 76 do Livro dos Espíritos, ele pergunta, o que é o espírito de novo? Aí ele responde ali, vê aí na 76. E ali, quando ele cria o homem, ele já não está se referindo mais aos... Deixa eu ver aqui que eu vou ler ali um pedaço. Depois você vai ler o outro. Olha o que ele responde aqui na pergunta 76 sobre o espírito. Na pergunta 23 do Livro dos Espíritos, não é 16, é 23, Kardec pergunta aos espíritos, que é o espírito? Ele responde, os espíritos, o princípio inteligente do universo. O princípio inteligente do universo. O cachorro está inciso no princípio inteligente do universo? Está. Todos os seres inteligentes estão inseridos no princípio inteligente. O princípio inteligente é ali onde tudo começou. Ele pergunta qual a natureza íntima desse princípio. Qual é a natureza? Ele responde, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Para vós nada é, porque o espírito não é uma coisa palpável. Mas para nós é alguma coisa, sabei-o bem. O nada é coisa alguma, o nada não existe. O espírito é alguma coisa. O espírito é o princípio inteligente do universo. Pergunta 23. O título desse capítulo, capítulo 2 do Livro dos Espíritos é Elementos Gerais do Universo. Quando chega na pergunta 76, deixa eu ver aqui, 7,6, eu acho que é 7,6. Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? Mesma pergunta, né? Só que aqui está no mundo espiritual, ou número dos espíritos. Ele responde, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação.
povoam o universo fora do mundo material. Ele deu uma definição diferente. Aí tem uma observação de Allan Kardec. Nota, a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais um elemento inteligente do universo. Na 26, ele estava definindo o elemento geral do universo, o princípio inteligente. Aqui já é a individualidade desse princípio inteligente, o homem. O homem. Então, o homem já tem livre arbítrio. O homem já escolhe, já decide por ele. Tem uma... Quando ele diz aqui que ao animal deu o instinto e ao homem a capacidade de escolher entre o bem e o mal, porque ele já raciocina. É isso que ele está dizendo aqui no reino de Deus. E por que você usa esse raciocínio dele e fica conspurcado pelas paixões? Você usa mal o reino de Deus. Dia virá em que, segundo vossa promessa, todos praticarão a lei de Deus. Então a incredulidade terá desaparecido. Dignai-vos, Senhor, apressar a sua vinda, dando aos homens a luz necessária para conduzi-los ao caminho do bem. Vocês estão vendo como tem significado essas palavras de Jesus? Então, venha a nós o vosso reino, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Aí quando você não pensa na palavra, você quer que seja feita a sua vontade, e não a de Deus. Mas o que Jesus ensinou? Seja feita a vontade de Deus. Morreu um parente, a sua mãe, a sua mulher, o seu filho. Vontade de Deus, não é a minha. Minha vontade é estar com quem eu amo. Mas se quem eu amo desencarnou, é porque foi feita a vontade de Deus. E eu preciso ser resignado e não me revoltar com isso. E não revoltar. Essa vontade tem um propósito, né? Essa vontade porque tem um propósito. Né? Essa vontade tem um propósito. Leia, Edilane, dê aí o Conceição, o número 3. Que a vossa vontade seja feita na terra como no céu. Se a submissão é um dever do filho em relação ao pai, do inferior para com seu superior, quanto maior não deve ser a da criatura em relação ao Criador. Fazer vossa vontade, Senhor, é obedecer vossas leis, submeter-se sem lamentações aos vossos decretos divinos. O homem a isso se submeterá, quando compreender que vós sois a fonte de toda sabedoria e que sem vós ele nada pode. Então ele fará a vossa vontade na terra, como os eleitos fazem no céu. Ficou claro? Está quase na hora da gente parar. Vamos ver aqui somente o pão nosso. A vontade de Deus. Fala. Sim, volta bem rápido. O retorno deles é bem rápido, bem diferente do nosso. O animal, ele não tem vida material, ele não tem vida moral. Por exemplo, se você matar um homem para comer, é grave, não é? Você vai fazer um churrasquinho do homem. Como é que dá o nome disso aí? É canibalismo. Você é um canibal. Mas se o leão te mata para comer, ele não é um assassino. Ele está atendendo o instinto dele. Então, o animal tem um princípio inteligente. Ele não tem a razão. Nós já temos a razão. Quando o animal morre, quando o animal desencarna, morreu, o corpo morre como nós desencarnamos, morre o corpo. Mas eu, como espírito, continuo. Eu sou imortal. E o que acontece com o animal? Tem espíritos encarregados para que ele volte de novo ao corpo. Ele volta.
Ele está ali no desenvolvimento, numa elaboração. Esse princípio inteligente está em desenvolvimento. Se você pegar o princípio inteligente que está num cachorro, é diferente do princípio inteligente que está numa minhoca. Mas na minhoca tem um princípio inteligente. Não é diferente? Então, olha só, a natureza vai dando condição a esse princípio inteligente e ir se desenvolvendo. Então a minhoca um dia vai ser um cachorro, o cachorro já foi uma minhoca? Não, não é que o cachorro foi uma minhoca. Esse princípio inteligente vai se desenvolvendo, como veio do reino vegetal. Vem dos reinos inferiores, vai se desenvolvendo. Só se desenvolve morrendo, nascendo, até chegar o reino hominal. Por isso que aqui no livro dos Espíritos, estou vendo respondendo a sua pergunta, eu acho que é 540, vamos ver aqui. Questão 540, vamos ver se é essa. Os Espíritos perguntam, Kardec pergunta aos Espíritos, os Espíritos que exercem uma função sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude do seu livre-arbítrio ou por impulso instintivo e irrefletivo? Aí ele responde isso aqui, bababá. Quando chega no final da resposta, olha o que os Espíritos dizem. É assim que tudo serve. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou ele próprio, quer dizer, o arcanjo começou ele próprio, pelo átomo. Admirável lei de harmonia de que vosso espírito limitado ainda não pode apreender no seu conjunto. A gente não apreende isso, a gente não consegue compreender. Do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia. Entendeu? Então esse princípio inteligente vem se elaborando, se desenvolvendo. Como tudo isso começou, como é que isso se dá, a gente não sabe. Mas é por aí. Senão a gente vai ficar doido. Então a gente cuida da gente, da nossa alma. Ser uma pessoa melhor, né? Trabalhar o nosso caráter, ser uma pessoa bondosa, não reclamar. Quando ele diz aqui no Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, é isso. Você ser resignado, é a vontade de Deus. Tá? Mas eu respondi a sua pergunta. O animal, então, tem um princípio inteligente, ele volta rapidinho para o corpo. Então, onde é que está meu cachorrinho? Sei lá. Aí o cachorrinho vai dar resposta? Não. Ele não vai falar uau, 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 nem o gatinho miau, miau, miau. Os espíritos têm espírito encarregado para fazer ele retornar. Tudo bem? Question? Então vamos lá, Conceição. Vamos deixar o pão nosso de cada dia, que ele é grande, para a próxima aula? Tá. Né? Ó, o pão, dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. A gente vai parar aqui. Tá? Então no item, no número 4 do Pai Nosso. Né? Nós estamos falando do item 4. Coletânea de prece. Vamos parar então, Conceição? Vamos fazer a nossa prece. Vai, Conceição, em homenagem a Kardec. A nossa gratidão a Allan Kardec mais uma vez. Muito obrigado, amigo querido. Tudo isso aqui a gente deve a ele, a sua inteligência, a sua entrega, a sua abnegação, tudo a ele. Vai, Conceição. Senhor Jesus, nesse momento, Senhor, nós agradecemos ao nosso querido Allan Kardec por tudo que ele nos trouxe, pelo trabalho imenso que ele fez de codificar a doutrina espírita, pesquisar,
trazer-nos o conhecimento dos Espíritos. Sabemos, Senhor, que a doutrina não é dele, é sua e dos Espíritos, mas foi ele o instrumento que tu usastes para que ele pudesse organizar, pesquisar e trazer-nos o conhecimento dos Espíritos. A ele, que chegue até ele, as nossas vibrações de gratidão, de amor e de carinho para com ele. Muito obrigado, Kardec. E te agradecemos também, Jesus, por essa noite de estudos, por tudo de bom que recebemos nesta casa de amor. Nós agradecemos e te pedimos, leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo, dos guias espirituais da nossa casa, em nome de Allan Kardec, em nome do amor, que possamos dar por encerrado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. E assim seja.